Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, todos, aqueles que nos amam e aqueles que nos odeiam, tanto os amigos quanto aqueles que se colocam como nossos inimigos ou adversários. Não importa, você é gente, você é uma alma e todas as almas tiveram preço que foi pago pelo Senhor Jesus para serem salvas. Infelizmente, nem todas reconhecem isso, jogam fora, mas Deus continua sendo o mesmo, Ele continua amando aqueles que o desprezam, que o rejeitam. Cada um tem que fazer sua própria escolha, né? Ele não pode impor a vontade dele para nós, né? Ele não pode impor. A nossa vontade é soberana. Engraçado, né? A nossa vontade é soberana. A nossa vontade, ela está acima de tudo. E Deus não pode tocar nela, porque se Ele o fizer, é claro que então já não é mais nós que estamos fazendo, mas Ele. Então, Ele mostra a verdade, Ele ensina a verdade, Ele pagou o preço para que nós pudéssemos ser livres pela verdade. Agora, se a gente não aceita, as pessoas que não aceitam, paciência. Mas vamos continuar semeando para os que querem, os que têm sede, fome de justiça, aqueles que querem mudar de vida, aqueles que dizem assim, bispo, eu tenho depressão, eu não sei o que fazer mais. Eu sou uma pessoa triste, profundamente triste. Eu tenho vontade de me matar. Eu sou uma pessoa que vejo vultos, ouço vozes. Eu sou uma pessoa que não quero ficar com ninguém, eu quero ficar num quarto escuro, eu não quero ver a luz, porque eu odeio a luz. E há pessoas que dizem, o mundo para mim não tem cor, tudo cinza, tudo cinza. Então, para você que vive dessa forma, ninguém entende você, né? Ninguém entende. Você fala uma linguagem e as outras pessoas falam outra. Então, não bate, não combina a sua conversa com a das outras pessoas, até as pessoas mais queridas. De repente, o seu próprio marido, sua esposa, seus filhos, seus pais. Bem, seja como for, nós acreditamos que o gênesis da depressão começou lá no Éden, no jardim do Éden. Exatamente ali, quando Deus falou para Adão e Eva não comerem do fruto da árvore, e eles desobedeceram. E por causa da desobediência deles, então veio a depressão. Porque a desobediência traz consequências. A rebeldia traz consequências. Quer você goste ou não, quer você creia ou não, a rebeldia sempre traz consequências. Aliás, não só a rebeldia, mas, por exemplo, a obediência traz consequências. A obediência, os frutos da obediência são os melhores, porque são dados pelo próprio Deus. Mas os frutos da desobediência, esses são penosos, esses são amargos, são piores do que fel. E muitas pessoas colhem os frutos da desobediência. Veja só, ainda lá na epístola de Gálatas, o Espírito Santo diz o seguinte, que os que são de Cristo, os que são de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, os que pertencem ao Senhor Jesus Cristo, crucificaram, a exemplo do próprio Senhor Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
Então é assim, presta atenção, vou explicar para você. Quando uma pessoa que vive nesse mundo, sujeito às coisas desse mundo, sujeito aos enganos desse mundo, normalmente essa pessoa se apega às coisas, se apega às pessoas, né? As pessoas se apaixonam, né? Se apaixonam mesmo por outras pessoas. E quando essas pessoas perdem aquelas criaturas por quem elas estavam apaixonadas, então normalmente vem a depressão. O que é a depressão? Depressão é a perda, é o sentimento de perda. A pessoa perdeu a sua, digamos, a sua dignidade, ela perdeu o seu ente querido, ela perdeu o seu filho, sua filha, perdeu o seu marido, perdeu a sua mulher, perdeu o seu amante, a sua amante, perdeu a sua casa, perdeu a sua família. Perdeu. De alguma forma perdeu. Essa pandemia fez milhões de pessoas perderem. Então, com isso se multiplicou assustadoramente a depressão, o estado de depressão. Porque, veja só, quando Adão e Eva pecaram, obviamente eles colheram os frutos dessa perda, ou melhor, eles colheram os frutos dessa rebelião, dessa revolta. Por quê? Porque eles foram expulsos do jardim do Éden. Eles foram expulsos. E porque foram expulsos, eles viveram sujeitos às suas consequências, porque a própria natureza, a própria terra se revoltou contra eles. Você veja, Deus foi insultado com aquela rebeldia deles. Eles tinham tudo, Adão e Eva tinham tudo. Eram donos de tudo. Não tinham problema de saúde, não tinham problema de nada, absolutamente nada. Era o paraíso. Mas, por curiosidade, por teimosia, por rebelião, eles desobedeceram a palavra do Altíssimo. Seguiram a paixão da cobiça, da curiosidade. E então foram expulsos do paraíso. Quando eles foram expulsos do paraíso, eles viram aqui, nesse mundo cruel, mau, perverso, esse mundo mergulhado no inferno, ele viu esse mundo contra si, porque o homem não tinha que trabalhar quando estava no paraíso. A mulher não tinha que dar a luz a filhos em meio a dores, mas agora tem que sofrer as consequências. Então, nós desenvolvemos, a humanidade se desenvolveu dentro de um sistema contrário ao sistema do reino de Deus. A humanidade se desenvolveu de forma rebelde, cruel, má, perversa, corrupta, imunda, suja. Ora, com isso, com essa perda, a perda do jardim do Éden, e o pior de tudo, a perda da presença de Deus, da comunhão com Deus, fê-los depressivos. Você verifica, por exemplo, a história de Adão, de Caim e Abel. Caim matou o seu irmão porque Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta dele, de Caim. Então Caim ficou revoltado, ficou com raiva, odiou tudo e todos. E ele levou essa marca da maldição, porque no fundo, a depressão é uma maldição. É uma maldição. Então Caim carregou essa marca
essa depressão por toda a sua vida. Porque ele perdeu a comunhão com Deus, ele perdeu a amizade com Deus, ele perdeu a luz, o tino, o norte, a direção, ele perdeu tudo. Então, isso o fez depressivo. E daí foi se desenvolvendo a depressão em outras tantas pessoas. Porque, no fundo, a depressão é uma obediência a Satanás. Essa é a verdade. Quando a pessoa obedece à palavra de Deus, então ela obedece a Deus. Quando a pessoa obedece à palavra do diabo, então ela obedece à depressão e ela vai colher os frutos dessa depressão. No fundo, minha amiga, é esse aí. Mas você não acredita nisso? Você não crê que seja isso? Tá bom. Mas quando você vê vultos, aquele vulto que você vê, aquele vulto é satânico, aquele é o espírito do mal que faz você ver a figura do inferno. E você não pode com ele, você não tem remédio, não tem médico, não tem cientista, não tem ciência, não tem ninguém que possa arrancar uma depressão, o espírito da depressão. Então você ouve vozes, aquelas vozes que você ouve estando sozinho, e o que é? Aquele é o diabo falando, é o espírito do imundo, o espírito imundo falando com você. Então, se você quiser se ver livre desse espírito, com licença, se você quiser se ver livre dessa voz que você não consegue controlar, essa voz que vem do nada, do invisível, se você quiser deixar de ver a imagem do mal, a imagem dos espíritos imundos, dos demônios, se você quer deixar de ter insônia, se você quiser deixar de ser cheia de dúvidas, ansiosa, se você quiser deixar de ser depressiva, de ver o mundo de cor cinza, se você quiser deixar de ser depressiva, depressivo, o único jeito, único, não tem outro jeito, não tem remédio. O remédio é esse, é obedecer a palavra de Deus, é ouvir a voz de Deus, é aceitar o reino de Deus, é aceitar o Rei Jesus como Senhor na sua vida e seguir a sua justiça, andar na sua justiça. Então você, por exemplo, que vive de balada em balada, você vive de balada em balada, a pessoa depressiva precisa de se entreter, de divertimento para esquecer um pouquinho a sua depressão, mas quer queira ou não, o depressivo vai ter momentos que vai estar sozinho, quando for dormir, ou quando for tentar dormir, quando estiver em sua casa, vai fugir das pessoas. Então, aquele espírito vai ficar incomodando a pessoa, incomoda a pessoa depressiva 24 horas por dia. Não adianta balada, não adianta bebida, não adianta drogas, não adianta homens, mulheres, não adianta entregar-se ao sexo, entregar-se às vaidades, às cobiças, às concupiscências, não adianta nada disso. Tudo isso aí é vaidade, que não vai resolver o problema. Não vai resolver. É por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte: os que são do Senhor Jesus já morreram para esse mundo. Quem morreu para esse mundo, o diabo não pode tocar, porque já morreram. O diabo só pode usar as pessoas que estão vivas por esse mundo. Agora você começa a entender o que é reino de Deus, o que é reino desse mundo, reino das trevas. Quem vive no reino do Senhor Jesus, vive em paz. Eu tenho paz. Eu tenho paz, eu tenho alegria. Não somente eu, mas a minha família tem paz. A minha família, que é do Senhor Jesus, tem paz, vive em paz. Porque morreu
para esse mundo, não vive mais. Presta atenção, você não está ouvindo uma voz do além, não. Você está ouvindo a minha própria voz, você está vendo a própria imagem minha. Mas olha só, eu sou um extraterrestre. Eu só estou aqui para dar esse recadinho para você, para mostrar para você que enquanto você viver nesse mundo sujeito à carne, sujeito aos prazeres da carne, sujeito às paixões e concupiscências e ilusões e vaidades, você vai ser vítima desses espíritos que estão atuando no mundo, porque esse mundo, ele está no maligno, ele está mergulhado no inferno. Então é por isso que ninguém se entende. As pessoas podem ter dinheiro, podem ter tudo na vida, mas estão se matando. Os artistas, jogadores de futebol e até pastores mesmo, que se diziam pastores, estão se crucificando, estão se matando. Não crucificando, mas se matando, suicidando mesmo. Por quê? Porque estavam vivendo nesse mundo, não estavam, as suas vidas não estavam crucificadas com Jesus, não estavam mortas em Jesus, não estavam sepultadas no batismo nas águas. Não, eles não foram sepultados, estão vivos. Então quem está nesse mundo é desse mundo, e quem é desse mundo está sujeito ao reino desse mundo, ao senhor desse mundo, que é Mamon, ou que é o diabo, e que faz as pessoas serem escravas do pecado, escravas mesmo, reféns do pecado, são obrigadas a se entreterem para sentirem-se um pouquinho melhor durante o dia. Mas depois vem a depressão. E se toma remédio, toma isso, toma aquilo, não adianta, continua com o mesmo problema. Então, ameniza, faz a pessoa ficar dormindo, né? O remédio faz isso. O antidepressivo faz a pessoa ficar dormindo, mole, querer dormir. Mas chega um momento que ela não aguenta, não consegue mais dormir, ela não consegue mais ficar na cama, ela tem que se levantar, enfim, ela vive um inferno. Essa é a realidade. Eu conheço pessoas que têm esse tipo de problema. Eu conheço pessoas que vivem com esse tipo de problema. Por quê? Porque são pessoas que não morreram para Jesus, não morreram pelo Senhor Jesus, não crucificaram, não sacrificaram suas vidas pela fé no Senhor Jesus. Às vezes, muitas pessoas dizem, eu creio em Jesus. Você crê, mas não obedece, não adianta nada. É a mesma coisa que você não crê. Não seja mentirosa ou mentiroso, não seja enganador, não engane-se a si próprio. Você diz que você vai na igreja, vai lá, faz as suas preces, as suas orações, seus clamores, mas quando você sai da igreja, você vive no pecado. Então você vive satisfazendo, do lado de fora da igreja, você satisfaz a sua carne, as suas paixões, suas concupiscências, seus desejos. Quando você está na igreja, você tenta servir a Deus. E como é que pode? Quer dizer, você tem uma vida completamente entregue aos espíritos. Enquanto essas entidades do inferno estiverem agindo em você, reinando na sua cabeça, então você vai ser uma pessoa depressiva. Às vezes a pessoa tem uma depressão grande, intensa, assustadora, e há outros que têm uma depressão média, outros que têm uma depressãozinha pequena, mas começa assim, infelizmente, essa é a verdade. Como resolver o problema disso? Bispo, como que eu posso me ver livre desses espíritos? Como é que eu posso ser livre desses espíritos? Sexta-feira é um dia que nós dedicamos na Igreja Universal somente para expulsar, expelir, arrancar esses espíritos das pessoas. Mas
Não é só sexta-feira. Sexta-feira é o dia principal, digamos assim, na Igreja Universal, para libertar as pessoas que estão possuídas por esses espíritos, essas entidades. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu também já estive possuído por essa entidade quando eu era criança, jovem, até os 18 anos. Você pode, em qualquer igreja universal, buscar um pastor, um homem de Deus, um servo, uma obreira, um obreiro. Alguém vai orar para você. Peça a essa pessoa que é de Deus, ore para mim, liberte-me dessa maldição que está sobre a minha vida. E essa pessoa vai te fazer isso de graça, você não vai ter que pagar nada, é gratuito. Você só vai pagar a despesa de ida e volta para a igreja. Mas lá o pastor vai estar atendendo todas as pessoas, não importa se você é católica, evangélica, espírita, se você é candomblecista, muçulmano, judeu, não importa nada disso, você pode ser o que for, mas você é alma e você saiba que Deus tem interesse na sua vida, na sua alma, quer salvar a sua alma. E se você quiser a nossa ajuda, hoje, sábado, amanhã, domingo, qualquer dia, qualquer hora do dia, da noite, na noite nós temos os anjos da madrugada, nós temos os anjos que ficam no telefone, atendendo as pessoas que querem se matar. Quer dizer, o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus funciona 24 horas, ininterruptamente, nas cadeias, nos presídios. Nós temos visitas, nós podemos fazer visitas às pessoas que estão nas cadeias. Há lugares, há países que estão fechados ainda e não podem ser visitados, crianças, ou melhor, os presidiários não podem ser visitados. Mas nós temos um trabalho intensivo com respeito a essas pessoas que estão sofrendo com depressão. E basta você fazer a sua parte. Basta você dar um passo na direção de Deus, que Ele vem ao encontro de você. Ele vem correndo para não perder a oportunidade. Minha amiga, meu amigo, lembra que eu falei sobre as obras da carne, prostituição, adultérios, mentiras, engano, bebedeira, glutonaria, e todas as obras da carne, quem pratica, quem vive na carne, não vai conseguir entrar no reino de Deus. Por quê? Porque dá vazão ao que o diabo gosta. Atende aos caprichos de Satanás. Isso mesmo. Atende aos caprichos de Satanás, que estimula, através dos seus espíritos, dos seus demônios, as pessoas a viverem uma vida desregrada. Mas quando a pessoa decide por si própria, ela decide deixar as obras da carne e começar a praticar o fruto da justiça, o fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo é amor. Não é amor de sexo, não é amor eros, não. É amor ágape, é o amor de Deus, é o amor que a pessoa se oferece por livre e espontânea vontade. Ela se faz a oferta para Deus. Amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é o equilíbrio. Então, são frutos do Espírito Santo. A Bíblia chama todos esses 9 frutos como um fruto só. Um fruto só. Porque quem tem o Espírito de Deus tem um fruto, que é os 9 frutos do Espírito Santo. Ah, que legal. Muito bem. Então, minha amiga e meu amigo, você que está na depressão, eu sei que muitas pessoas não gostam que se fale em depressão. Tá bom, não vou falar em depressão, não. Insônia, medo, nervosismo, ansiedade,
vultos, a pessoa vê vultos, ouve vozes, a pessoa é impaciente, a pessoa não se dá com ninguém, a pessoa está sempre com a cara fechada, não adianta colocar batom, não adianta fazer cirurgia, não adianta, nada vai mudar, porque o problema de depressão é espiritual. E o problema espiritual só se resolve com o Pai dos Espíritos, o eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando você se volta para Ele se volta para você. Ele vem correndo na sua direção. Invoca-me, ele diz, invoca-me no dia da angústia, ou seja, no dia da depressão. Você veja, por exemplo, que eu tenho falado que a depressão é o resultado de perdas. Quantas pessoas, quando perdem alguma coisa que ama muito, elas entram em depressão. Por exemplo, nós falamos de Caim, que perdeu contato com Deus, entrou na depressão. Também Esaú perdeu o direito à primogenitura, entrou em depressão e viveu a vida toda depressivo. Nós temos também Saul, rei Saul, que foi cheio do Espírito Santo, mas também ele desobedeceu a Deus e Deus o rejeitou. Saul entrou em depressão e viveu 40 anos em depressão. E tantos outros que caíram, que viveram em depressão. Judas Iscariotes traiu Jesus, perdeu a confiança do Senhor Jesus e de seus colegas, perdeu a confiança, então ele caiu na depressão e se enforcou. E muitas pessoas têm feito isso, têm se matado por causa da depressão, porque elas perderam alguma coisa que elas colocavam a própria vida. Então, quando a pessoa coloca alguém ou alguma coisa em primeiro lugar na sua vida e perde aquela coisa ou aquele alguém, ela entra em depressão. Ela entra em depressão e muitas acabam cometendo suicídio. E se cometem o suicídio, dobram a penalidade, porque não, elas estão matando a si mesmas, mas estão matando. Então a Bíblia fala sobre as pessoas que se matam, que não têm salvação, também não têm salvação, porque elas se mataram, elas rejeitaram Jesus, elas rejeitaram a vida que Jesus lhes deu, elas rejeitaram tudo, a salvação, então elas se mataram, então elas já são domínio do inferno, porque se mataram. Bem, vamos ficando por aqui e fica essa palavra aqui do apóstolo Paulo, que diz assim: os que são de Cristo, os que pertencem ao Senhor Jesus Cristo, crucificaram a sua carne. Não tem nada a perder. Eu não tenho nada a perder. Eu já morri, falei seguro. Se eu morrer hoje, eu ganho, eu lucro. Se eu morrer amanhã, então eu vou ter que sacrificar mais até amanhã. É assim que funciona. Então eu já morri, por isso que eu não tenho nada a perder. Nada a perder. Eu não tenho nada a perder e por isso mesmo não temo nada. Porque eu sei que no Senhor Jesus eu tenho tudo e que neste mundo a gente não tem nada para ganhar. Nada, absoluto. Ele não tem nada para oferecer. Graças a Deus. Mas vai entender essa linguagem minha? Só quem morreu para esse mundo é que entende. Quem não morreu para esse mundo não entende e fica ainda com mais dúvidas. Mas não faça pergunta para mim, não. Eu não vou responder essas perguntas porque elas levam tempo para se responder e eu não tenho, desculpa lá a expressão, paciência para ficar escrevendo e respondendo todas as perguntas. Tá bom? Deus abençoe. Se você tem alguma dúvida, vai na igreja, pergunta o pastor. As igrejas universal do Reino de Deus funcionam 24 horas por dia. Seja
na televisão, no rádio, pelo telefone, seja durante o dia nas igrejas mesmo, você vai lá na igreja, qualquer hora, mesmo que não tenha reunião, você pode ir lá conversar com o pastor, com obreira, com o obreiro, alguém vai atender você. Então, você tem dúvida? Vá na igreja, tire a sua dúvida e que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém.